Este é o programa Ecologia e Cidadania e esta semana eu preciso contextualizar, preciso colocar uma data. Nós estamos gravando o programa no dia 2 de maio, segunda-feira, o primeiro dia útil do mês de maio. E por que contextualizar? Porque muitas coisas vão acontecer e esse programa é reprisado durante a semana inteira aqui pela BH News TV. O programa inédito, terças-feiras, 20 horas e 30 minutos. Durante a semana, a BH News reprisa o nosso programa, então por isso nós vamos colocar a data para que fique entendido essas coisas que acontecem muito na atividade da ecologia e da cidadania, principalmente da cidadania. Hoje nós vamos conversar sobre ciências políticas ou sobre ciência política e vamos conversar com um doutor no assunto, doutor em ciência política, Malco Camargo. Malco, em primeiro lugar, obrigado a você por vir aqui no nosso programa. Prazer, Ronaldo, estar aqui com você e com seus telespectadores. Vamos conversar essa semana, nós estamos conversando, já expliquei bem para o telespectador, 2 de maio, essa semana, Comissão Especial do Senado deve se reunir na sexta-feira, como está programado, né? 21 senadores. O que vai acontecer sexta-feira, Malco? O quórum para o impeachment, o quórum qualificado, que é chamado os 2/3, não é um quórum fácil de se atingir em nenhuma democracia. Nesse sentido, o resultado da Câmara, aquele que aconteceu no dia 17, no mês passado, já revela uma fragilidade do governo em uma das casas legislativas. E nessa primeira votação no Senado agora, Ronaldo, é apenas metade mais um dos presentes da sessão. Então não quer dizer que tenha que ter 42 senadores, se tiver menos senadores presentes, será o quórum pela sessão. O quórum da maioria simples naquela sessão em que o relatório foi votado. Então, muito provavelmente, na sexta-feira, a presidente Dilma será afastada do seu cargo por até 180 dias, enquanto tramita o processo de impeachment no Senado. Eu quero explicar para você que essa questão de maioria simples, eu fui deputado há muito tempo, político há muito tempo, é fácil de entender. É o número inteiro logo acima da metade dos presentes na reunião, se for a maioria simples. Se for maioria absoluta, é o número inteiro acima da metade de todos os membros que fazem parte daquele conselho. Bom, relator na comissão especial, mineiro, senador Antônio Anastasia, do PSDB, que é uma pessoa respeitável, respeitada, muito competente, convivi muito com ele na época da Constituição Mineira e depois também em outras atividades políticas. Eu, pessoalmente, politicamente, tenho muito respeito pelo relator Antônio Anastasia. E você? Eu não tenho dúvidas da competência dele para conduzir este processo. Não tenho dúvidas também da sua capacidade de fazer uma articulação mais forte com relação ao teor da denúncia. Isso é muito importante, porque isso não aconteceu na Câmara. Agora, infelizmente, eu acho que o fato dele ser do PSDB e de ser alguém que sempre se noticiou, sempre antecipou a sua opinião, sempre muito a favor do impeachment da presidente Dilma e a sua ligação com a Aécio, acaba deixando um pouco, digamos, em suspeição a sua análise, ou seja, não será tão isenta quanto poderia ser. Agora, não há dúvida que o senador Antônio Anastasia é um dos melhores quadros que nós temos no Senado Federal hoje, em que pese ser do PSDB, um partido que tem defendido sistematicamente a saída da presidente Dilma, não agora no impeachment, mas desde a eleição. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da sessão de hoje, Ronaldo, Sim. que acaba dando um pouco de espaço para o debate se estamos tendo um golpe ou não. A forma como o PSDB agiu desde a derrota em outubro de 2014, logo após a eleição, contestando, primeiro, a capacidade das urnas de retratarem fielmente o voto dos brasileiros, depois contestando ações de campanha, tentando inviabilizar a posse da presidente depois do seu governo, acaba fazendo com que, numa democracia, para se chegar ao poder, normalmente se ganha eleição. E sempre quando se quer antecipar esse resultado, sempre se quer chegar para o poder por outros meios, acaba dando a ideia de golpe. E nesse sentido, o PSDB pode ser sim acusado de ser um partido que está promovendo o golpe, uma vez que desde o começo tem tentado um atalho para se chegar ao poder. Então vamos esperar mais um relatório do professor da Universidade Federal de Minas Gerais, do constitucionalista Antônio Augusto Júnior Anastasia, do que do político Anastasia. Como eu fui do político e com esse assunto, sei dessa questão. Marco, agora vamos voltar continuar nessa questão, mas vamos voltar para outra figura, Michel Temer, que essa hora deve estar já preparando para entrar em campo. Sem dúvida, né? Já tem trabalhado quais seriam os nomes que trabalhariam a sua equipe ministerial.
né? Alguém que tem os mesmos predicados do Anastasia do ponto de vista de formação, mas sem dúvida muito menos competência do que o professor Antônio Anastasia, no sentido da sua atuação como legislador e mesmo como político. Temer se mostrou um político hábil. Eu acho que talvez o maior erro de Dilma foi delegar a ele a articulação com a Câmara. E quando a presidente delegou a ele essa articulação, ele não fez em nome dela e talvez tenha feito em próprio nome. E o resultado nós vimos na Câmara. O governo com apenas 125 votos, 135 votos, contando abstenções, etc., muito aquém do que o governo precisaria dos 172 para barrar o processo de impeachment naquela casa. Eu queria conversar com você, porque as pessoas falam muito da Dilma, fazem muito comentários, né? A gente que é do ramo, você conhece muito mais do que eu do ponto de vista teórico, muito mais estudioso, né? Conhece mais do ponto de vista prático, né? Faltou muita habilidade, faltou muita competência, faltou gestão, gerência, até para lidar com a classe política da presidente Dilma, sem falar da questão econômica, não? Sem dúvida, né? A política, a essência da política é a negociação. E só há duas formas aí, quem participou da política com a sua experiência, você sabe, só há duas formas de negociar politicamente. Ou você negocia com menos custos distribuindo cargos, ou você negocia com mais custos, uma negociação mais trabalhosa, no qual você negocia políticas públicas. Assim deveria ser a boa política, negociando políticas públicas. Mas, infelizmente, uma parte importante dos nossos governantes, e entre eles eu incluo a nossa presidente Dilma, optou por negociar cargos em vez de política. Isso é mais rápido, mais fácil, mas os custos são maiores e ela está pagando um preço alto por essa negociação neste momento. Nós vamos agora um pequeno intervalo e voltamos no segundo bloco, onde nós vamos fazer uma análise política do governo do estado de Minas Gerais, do governador Fernando Pimentel. E aí nós já vamos contar com o nosso parceiro engenheiro civil, Ronaldo Malá, que acaba de chegar aqui no nosso plenário. Já, já, voltamos com o programa Ecologia e Cidadania.